base de alvenaria, melhor distribuição, medidas corretas, dicas sobre a bancada de pedra e torre quente. E aí, já sabe qual é o assunto de hoje? Eu vou te dar uma dica. Ela costuma ser chamada de o coração da casa. E aí, já sabe o que é? É a cozinha. Eu vou dar 5 dicas para quem tá reformando ou fazendo uma cozinha nova e tá aí cheio de dúvida, não sabe nem por onde começar. Então, se você já gostar desse assunto, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem você conhece que tá reformando ou fazendo uma cozinha nova, que assim eu acho que a gente consegue ajudar o maior número de pessoas. Então vamos lá, vamos às dicas. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a base de alvenaria. Por que ela é importante? Quando a gente tem aquele móvel suspenso, que fica aquele vão entre o móvel da pia e o chão, fica mais difícil de limpar. Então, às vezes a gente está limpando, lavando algum alimento, cai o alimento no chão, fica difícil para limpar lá no fundo. Às vezes cai, a gente nem vê, aquele alimento fica caído ali até o dia de uma limpeza real, onde a gente vai limpar a casa. Fica difícil de tirar aquele alimento que tá ali, fica sujo, a cozinha não fica tão limpa. E a base de alvenaria é legal porque você tem uma base ali, não vai cair nada embaixo, você não vai ter que ficar limpando embaixo, é só limpar em volta que tá lindo e eu acho que é melhor. Outra coisa que costuma ter nesses móveis suspensos são aqueles pezinhos metálicos, que também são chatinhos na hora da limpeza. Você vai lavar, bate o rodo, bate a vassoura, só atrapalha. Então a melhor coisa a se fazer é uma base de alvenaria. E eu vou falar para você o que você precisa fazer para ter uma base de alvenaria perfeita. Então essa base ela deve ter 15 centímetros de altura para que seu móvel fique ali em cima dessa base e quando você vai lavar a cozinha não tenha problema de molhar os móveis, o que acaba estragando o móvel, principalmente se ele for de MDF, MDP, esse tipo de material. Outra coisa é que a base ela deve ter 10 centímetros a menos de profundidade do que a bancada, para que assim você consiga se aproximar bem da pia e lavar a louça com tranquilidade e seu pé vai se encaixar nesse vãozinho que vai ter. Quem nunca passou por isso? Tá lá lavando a louça e tem que ficar com o pé assim, ó, tipo 2 pés de pato, porque não consegue, não tem espaço para encaixar o pé ali embaixo da base. Então essa é a dica, a base 10 centímetros menos do que a profundidade da bancada da pia, tá? Em questão de acabamento ou roda base, como a gente costuma chamar, você pode estar utilizando o mesmo piso que você está instalando na cozinha, você sobe ali para essa base, ou você pode utilizar a mesma pedra que você está usando na bancada. Você usa a mesma pedra para revestir a base. As duas formas eu acho que funciona muito bem, fica muito bonito. E a única coisa que eu não indico que você faça é revestir essa base com MDF ou MDP, porque esses materiais eles não são resistentes à umidade e aí quando você for lavar a cozinha você vai acabar estragando esse material. Então tem que ser com material resistente, ou piso ou pedra. Próxima dica é a melhor distribuição da cozinha. A gente tem 3 equipamentos principais na cozinha, que é a geladeira, o fogão e a pia. Se você tem aquele modelo de cozinha que é tipo um corredor, a melhor distribuição é a pia no centro, a geladeira de um lado e o fogão do outro. Essa é a melhor distribuição. Por quê? Fica a parte quente de um lado, parte fria do outro, a pia no meio e fica bem distribuído, fica muito mais fácil esse manejo da cozinha. Se você tem uma cozinha tipo U, a melhor opção é que fique a geladeira na parede, claro, não vai colocar a geladeira fora da parede que não vai ficar bom. Então a geladeira na parede, a pia em uma parte desse U e o fogão em outra parte desse U. Então fica geladeira, pia e fogão. Essa é a melhor opção. Ainda tem a opção de cozinha tipo ilha, que tem aquela ilha separada do resto da cozinha. Então, como é a melhor opção? Geladeira e a pia, né, na parede e o fogão ou cooktop na ilha. Isso não é uma regra, mas eu acho que é uma forma que funciona muito bem essa distribuição da cozinha. Se
Se você for instalar uma máquina de lavar louça, o ideal é que ela fique logo ao lado da pia, porque assim fica muito mais prático e higiênico de você estar colocando a louça e tirando a louça para lavar, e você não fica pingando água pela cozinha toda, então fica muito mais prático. Outra dica legal é ter um gaveteiro logo ao lado do fogão, porque assim você tem os utensílios, colher de pau, concha, tudo que você precisa tá logo ali do lado do fogão, você não tem que ficar andando pela cozinha para pegar esses utensílios. Então essas também são duas dicas legais para distribuição da cozinha. Vou falar das medidas corretas para você fazer aí na sua cozinha. Pega papel e caneta, que essas informações são bem importantes. Então vamos lá. A gente acabou de falar que as medidas corretas para a base é que ela tenha 15 centímetros de altura e que ela tenha, em média, 10 centímetros a menos do que a profundidade da bancada. Essa profundidade da bancada, o ideal é que ela tenha entre 60 e 65 centímetros. Então aí a gente considera que a base vai ficar entre 50 e 55 centímetros. Outra medida que a gente tem que levar em consideração é a altura da bancada. A gente costuma trabalhar entre 85 e 95 centímetros de altura. Isso vai depender um pouco da altura da pessoa que vai estar trabalhando ali naquela pia, naquela bancada. Porém, hoje em dia, como tá assim, todo mundo tá ajudando mais em casa, os maridos estão ajudando as esposas a lavar louça, tá ficando uma coisa mais participativa. Todo mundo, os filhos, então cada pessoa tem uma altura, a gente tem que considerar isso. Então uma medida que fica legal para todo mundo, para quase todo mundo, é 90 centímetros de altura. Então assim, faz essa bancada com 90 centímetros de altura que fica perfeito. Se você for fazer um armário suspenso em cima da bancada, o ideal é que entre a bancada e esse armário de cima tenha no mínimo 65 centímetros. E outra coisa, a profundidade desse armário superior também tem que ser menor do que a profundidade da bancada. Então a bancada vai estar ali entre 60 e 65, a gente deixa o armário de cima em 30, 35 centímetros mais ou menos, até 40 tá legal. Para que quando a gente tá ali trabalhando, lavando a louça, tal, preparando o alimento, a gente não bata a cabeça nesse armário superior, tá? Então leve em consideração essas medidas. 65 centímetros de altura e pelo menos uns 25 centímetros a menos do que a profundidade da bancada. Uma dica legal é que você faça esse armário nessa altura, que fique fácil de você estar acessando para pegar os utensílios, as coisas que você vai guardar ali. E aí você faz, uma coisa legal que você pode fazer é um armário embaixo com portas nessa altura. E aí, se você quiser aproveitar até o teto, quiser fazer armário até o teto, você faz um outro armário até o teto. E aí você guarda lá coisas que você não usa muito. Aí sim, quando você precisar, você pega uma escadinha, uma cadeira, um banco, o que você tiver para acessar lá em cima. Mas faça 2 armários, porque assim o de baixo você usa mais no dia a dia, coloca copo, distribui com coisas que você usa mais no dia a dia, e lá em cima deixa para coisas, guardar presentes de casamento, sei lá, coisas desse tipo. Agora vamos falar sobre a pedra da bancada. Eu fiz um vídeo, e ele tá aqui no meu canal, onde eu falei sobre os melhores materiais para usar nas bancadas de cozinha. Eu vou deixar o card em algum lugar por aqui para você ir lá direto e ver esse vídeo. Se eu não conseguir colocar esse card, porque eu nunca coloquei, eu vou deixar o vídeo no finalzinho desse. Então você vai ter que assistir esse até o final para poder ver esse outro dos materiais das pedras. Mas vai lá e assiste, que é bem importante. Outra coisa que é importante é que você faça 2 níveis na pia. Você vai ter uma área molhada e uma área seca. A área molhada ela tem que ser um pouquinho, vamos pôr assim, uns 2 centímetros mais baixa que a área seca. Ali é o lugar onde você... em torno da pia, em torno da cuba mesmo. Porque ali é onde você vai lavar a louça e ali é onde você vai colocar o escorredor de louça.
Assim a água não fica escorrendo pela cozinha toda, cai aquela água do escorredor, cai no chão. Eu já vi gente que fez a pia assim sem área molhada e é um caos. Tem que ter sempre um paninho ali do lado do escorredor, porque senão a água escoa tudo e aí é um problema. Se você tiver uma pia muito pequenininha e não tiver como fazer área seca e área molhada, é melhor que você faça tudo área molhada. Faz tudo mais baixo e aí vai ter tipo uma moldurinha um pouco mais alta, que é aquilo que vai segurar a água para que ela não caia tudo no chão. A gente até tá fazendo esse tipo de pia, esse tipo de bancada, onde não tem essa divisão de área seca e área molhada. É tudo no mesmo nível e aí você não usa escorredor. No caso, a gente utiliza uma calha úmida. Essa calha úmida, ela é como se fosse um escorredor que é embutido na pedra e quando você vai colocando a louça ali, essa água vai escoando para debaixo e aí ela vai cair no esgoto. Duas coisas que você precisa se atentar caso você vá utilizar essa calha úmida. A primeira é que a profundidade da sua bancada vai ter que ser maior, porque a calha úmida a gente coloca atrás da cuba. Então, se o padrão é a gente utilizar de 60 a 65, a gente vai ter que subir para no mínimo uns 75 centímetros de profundidade da bancada. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que essa calha úmida, ela vem com uma válvula de escoamento que deve ser conectada ao esgoto. Então, quando você estiver fazendo a parte de esgoto, preparando a parte de esgoto, você já tem que se lembrar, você tem que deixar preparado para o escoamento da calha úmida também. Agora, por último, eu vou falar de torre quente. A torre quente nada mais é do que literalmente uma torre onde são embutidos o forno e o micro-ondas. Hoje em dia, com o uso muito constante do cooktop, acaba que o cooktop e o forno não precisam mais ficar juntos e está aumentando muito o uso dessa torre quente que a gente costuma falar. Tem algumas coisas que você precisa se atentar na hora de fazer a sua torre quente e eu vou te explicar. Essa torre, ela deve ser feita de MDF e ela precisa ter um respiro para o forno que pode ser feito em cima de uma maneira bem simples. Por exemplo, a torre tem 60 centímetros de profundidade. O último bloco, o último armário ou nicho que você vai colocar lá em cima da torre tem que ter uma profundidade menor e tem que ficar afastado da parede, para que o ar quente que saia do forno passe por esse vão e vá embora, entendeu? Não pode ficar prendendo esse ar quente na torre, é perigoso. E outra opção também que a gente pode fazer para que você consiga aproveitar ao máximo essa profundidade desse armário que vai estar lá em cima, não precisando recuar da parede, é fazer na base. Lembra da base que a gente falou lá no início? A gente faz como se fosse um dentinho na base. Então, ela vai ter 5 centímetros a menos apenas nessa parte da torre, porque assim o ar também consegue sair ali por baixo. Muito importante a gente lembrar que cada fabricante estipula uma medida para esse respiro, para esse escoamento de ar quente. Então, é essencial que você, antes de fazer a base ou antes de fazer a torre, já tenha escolhido qual é o forno e qual é o micro-ondas também que você vai utilizar nessa torre. Você não precisa comprar esses equipamentos antes, você só precisa escolher qual que você vai utilizar, porque os fabricantes, eles disponibilizam o manual no site, então você consegue estar consultando o manual sem ter que ter comprado já o equipamento, mas é essencial que você faça essa consulta antes de construir a base e a torre. Então vamos falar da altura que os equipamentos, o forno e o micro-ondas, principalmente, que é o que a gente mais usa ali nessa torre, as alturas que eles devem estar para que fique confortável e seguro. Por exemplo, para abrir o forno, conseguir abrir com facilidade, pegar o alimento ali dentro sem ter perigo de se queimar, e no micro-ondas a mesma coisa. O forno considera o centro, a metade do forno, a no máximo de 90 a 97 centímetros do chão. Tá? Aí o micro-ondas vem logo acima do forno e a gente considera
de novo, o centro do micro-ondas a 1,5 m do chão, para que fique seguro e confortável, como eu falei. Eu costumo fazer assim, eu coloco um móvel embaixo, por exemplo, uma gaveta, um móvel, um armário embaixo. Depois eu coloco na torre o forno, nessa altura de no máximo 97 centímetros, considerando sempre o centro do forno. E depois acima dele o micro-ondas, considerando sempre 1,5 m do chão. E depois em cima a gente brinca, a gente põe armário com porta, põe nicho, põe o que a gente quiser. Então, para finalizar, eu vou falar de um ponto que é bem importante. Vou falar do ponto da tomada. Considere deixar o ponto da tomada do forno, do micro-ondas também, mas principalmente do forno. Não deixe essa tomada logo atrás do forno, na posição que ele vai ficar. Coloca atrás da torre, sim, mas escolha ou abaixo ou acima do forno para você colocar essa tomada. Um local onde você tem um acesso mais fácil. Se por um acaso você precisa desligar esse forno com uma certa urgência, o forno é embutido, para tirar ele de lá não é fácil. Então assim, pensa nisso, tá? Fazendo os pontos de tomada, vai fazer uma torre, já deixa o ponto mais baixo ou mais alto para que você consiga acessar com facilidade caso precise desligar o forno com uma certa urgência, tá? Não esqueça disso, que é importante. Isso é tudo por hoje, espero que eu tenha te ajudado com essas dicas para você ter uma cozinha linda, maravilhosa, funcional e segura. Se você gostou, deixa seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o comentário também. E não deixa de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra gente se encontrar aqui toda semana. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.